Oi, pessoal! Eu sou a tia Valéria e vim aqui para contar uma história para vocês. A história do Gato de Botas. Mas como é que começam as histórias mesmo? Isso mesmo. E toda a história começa com Era uma vez um senhor que tinha 3 filhos. Após sua morte, os 3 filhos ficaram com herança um moinho, um burro e um gato. E sabem o que aconteceu? O filho mais velho ficou com o moinho. O filho do meio ficou com o burro. E o filho mais novo ficou com o gato. Mas esse filho mais novo ficou um pouquinho triste de ter ganhado o gato, pois ele achava que não tinha nada de muito valor. O gato percebeu a tristeza do filho mais novo. Então, resolveu conversar com ele. Miau! Miau! O senhor poderia me dar um par de botas, um chapéu e um saco? O filho mais novo ficou muito surpreso, pois nunca havia visto um gato falando. Então, achou que era de grande valia fazer a vontade do gato. E sabe o que aconteceu? Ele chegou e entregou para o pequeno gato o chapéu, as botas e o saco. O gato era muito esperto. Então, calçou as botinhas mais do que depressa, colocou o chapéu na cabeça e saiu com o saco na mão. No meio do caminho, ele pegou algumas cenouras, colocou dentro do saco e deitou no chão e se fingiu de morto. Exatamente, ficou ali deitado quietinho, até que de repente um coelho passando por ali viu aquele saco cheio de cenouras. Foi para pegar as cenouras. Naquele momento, o gato, mais do que depressa, fechou o saco com o coelho ali dentro. E sabe o que ele fez depois disso? Ele foi até o castelo real. Exatamente, ele foi ver o rei. Então, o gato entregou aquele saco onde tinha um coelho para o rei e falou bem assim: Miau, vossa majestade, eu vim aqui te entregar um presente em nome do Marquês de Carabás. Marquês de Carabás? Mas espera aí, quem era esse tal Marquês de Carabás? Bom, daqui a pouquinho vamos descobrir. O rei ficou muito feliz com o presente do gato. No dia seguinte, o gato caçou alguns pássaros diferentes. E aí, resolveu também dar esses pássaros para o rei. E chegou no rei e falou assim: Miau, majestade, o Marquês de Carabás pediu que ele entregasse esses pássaros como presente. O rei ficou muito feliz, agradeceu mais uma vez, mas o rei nunca tinha ouvido falar no tal Marquês de Carabás. Depois de uns dias, o gato ficou sabendo que o rei iria passear com uma bela princesa. Exatamente, uma princesa! Olha só, o rei saiu de carruagem juntamente com a princesa. Então o gato ficou pensando no que poderia fazer. Então, chamou o seu dono, exatamente, e falou bem assim: Miau, ora, eu preciso que o senhor faça o seguinte, que o senhor tome banho naquele rio bem ali. E se alguém lhe perguntar, você se chama Marquês de Carabás. Ele ficou pensando quem era Marquês de Carabás. Ele nunca tinha ouvido falar nesse nome, mas resolveu confiar no gato. Então, entrou dentro do rio. E neste momento, o rei passou do lado do rio. O gato, mais do que depressa, começou a chamar por socorro. Miau, socorro, socorro! Miau, socorro! Alguém me ajude, por favor! Miau! O rei ouviu aquele estardalhaço e pediu para pararem a carruagem para ver o que estava acontecendo. Então ele percebeu que era o tal gato de botas que estava pedindo ajuda. O gato rapidamente falou assim: Miau, majestade, aconteceu uma coisa horrível, uma tragédia. Miau, o meu dono, ele estava ali tomando banho no rio, quando de repente apareceram três não, miau, apareceram muitos ladrões e roubaram a roupa dele e também levaram tudo que ele tinha. Miau, agora o meu amo não tem
tem como sair dali de dentro. O rei ficou chocado com o que acabara de escutar. Então resolveu mandar os seus servos irem até o castelo bem rápido e que eles trouxessem roupas novas para o tal Marquês de Carabás. O Marquês vestiu a roupa e realmente ele ficou parecendo que era da realeza. Então o rei convidou o jovem Marquês de Carabás para visitar o seu castelo. Mas o gato era muito esperto e astuto e sabia muito bem por onde o rei iria passar, qual caminho o rei iria fazer até chegar ao castelo. Então o gato foi mais do que depressa, correndo na frente da carruagem e encontrou algumas pessoas no meio do caminho. Ele falou para essas pessoas assim: Miau! Eu preciso que vocês falem para a majestade ou para quem perguntar de quem é esse reino, de quem são essas terras. Diga que essas terras são do Marquês de Carabás. Esses dois senhores ficaram achando estranho aquilo, um gato falando isso. E então o gato completou: Miau! Se vocês fizerem isso, eu vou ajudar vocês. Mas espera aí, como que o gato iria ajudar aqueles dois homens? É porque aquelas terras não eram terras de qualquer pessoa. Eram as terras de um feiticeiro muito malvado. E aqueles dois pobres homens trabalhavam para esse feiticeiro. E não gostavam nada de trabalhar ali. Mas tinham que trabalhar. Então o gato falou para os dois homens que se eles falassem que aquela terra era do Marquês de Carabás, o gato iria livrar aquelas terras do tal feiticeiro malvado. Os homens ficaram pensando o que será que aquele gato iria fazer, mas resolveram acreditar no gato. Afinal de contas, era a primeira vez que eles viam um gato de botas e falando. Então, mais do que depressa, eles chamaram os outros amigos, mais dois homens que trabalhavam ali também, e todos combinaram que iriam falar que aquelas terras eram do Marquês de Carabás. Mas o que será que iria acontecer depois disso? O gato foi correndo até a casa onde morava o feiticeiro. E chegou lá e falou bem assim: Miau! Eu sei que o senhor é muito poderoso. Isso é verdade? O tal feiticeiro olhou para o gato e falou assim: Ora, eu sou muito poderoso. Eu sou o feiticeiro mais poderoso. O gato olhou com cara de dúvida e falou assim: Miau, se é verdade que você é poderoso, eu preciso ver se o senhor sabe se transformar em alguma coisa. Eu duvido que o senhor se transforme em algo. O feiticeiro não acreditou no que estava ouvindo, que o gato estava duvidando dos poderes dele. E então o feiticeiro se transformou num leão, um leão bem feroz. O gato começou a rir e falou bem assim: Miau, mas um leão? O leão é muito fácil. Eu queria ver o senhor se transformar em outra coisa, algo menor. Duvido que o senhor consiga. O feiticeiro olhou para o gato e falou assim: Ora, eu posso me transformar em qualquer coisa, até mesmo num rato. Quer ver? E foi nessa hora que o feiticeiro se transformou num pequeno ratinho. E foi nesse momento que o gato de botas foi correndo atrás do rato e devorou o rato. Enquanto isso, no meio do caminho, o rei encontrou algumas pessoas e perguntou para essas pessoas de quem eram aquelas terras. Um senhor disse: Ora, essas terras são do Marquês de Carabás. Todos olharam surpresos. Um pouco mais para frente, encontraram dois homens trabalhando. E então o rei perguntou: De quem são essas terras? E todos responderam: Estas terras, majestade, são do Marquês de Carabás. Ele é um homem muito bondoso. O rei ficou impressionado. Então continuou andando com a princesa e o Marquês de Carabás, que na verdade não era Marquês, era só o dono do gato mesmo. Então, quando o rei chegou na casa do feiticeiro, o feiticeiro não estava mais ali. Na verdade, não tinha mais feiticeiro, porque o gato já havia devorado. Mas o gato estava ali esperando e deu as boas-vindas ao rei e ao Marquês de Carabás. Miau, majestade, pode entrar. Seja bem-vindo, Marquês de Carabás. Então quer dizer que a partir daquele momento, todas aquelas terras pertenciam ao tal Marquês de Carabás. E sabem quem era o Marquês de Carabás? Exatamente.
era o dono do gato. A partir daquele momento, ele se tornou o Marquês de Carabás e era quem cuidava daquelas terras e cuidava de todos que trabalhavam ali. E então o rei ficou muito surpreso e muito feliz em ouvir tudo isso, que ele era um homem muito bom. E aí o rei sabe o que fez? Falou para o Marquês de Carabás que ficaria muito feliz se ele se casasse com a princesa. A princesa também gostou muito da ideia. E então todos comemoraram juntos, o rei, o gato, o Marquês de Carabás, a princesa. E a partir dali, todos daquele lugar foram felizes para sempre.